Boa noite para você que está vendo esse vídeo. Fique até o final, que no final eu vou estar fazendo uma oração pela tua vida. E se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso, pois antes de começar esse vídeo eu fiz uma oração, me apresentando a Deus, ao Espírito Santo, como um canal para anunciar aquilo que Ele quer falar, para ser voz de Deus. Então, escute o que Ele tem a falar. Eu te convido a pegar tua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Estou lendo intercalado o Novo e o Antigo Testamento. E a gente está em capítulo 4 de Mateus, que vai dizer assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus. Preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus. E eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Judéia, Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua alma correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e endemoniados, e epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Bom, amado,
A palavra do Senhor vem nos dizer que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o conhecimento, o amor de muitos se esfriaria. E de fato, tem se aumentado, né, a tecnologia, as IAs, e cada vez mais a gente vê na internet vídeos que prendem a atenção das pessoas. E as pessoas preferem dar tempo para isso, ficar horas e horas rodando o feed, do que parar para ler a palavra do Senhor. E o Senhor nos convida a voltar à disciplina espiritual. Você que não ora mais, você que não lê mais a Bíblia, você que não jejua mais. O Senhor te diz nessa noite, volte-se. Volte à disciplina espiritual. Volte a usar as armaduras espirituais. Eu sei que muitas vezes parece chato, diante de tanta tecnologia, tanta qualidade de imagem. E isso distrai a gente muitas vezes. Então o Senhor vem nos dizer aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque quando o inimigo vier para te tentar, será que você vai estar afiado com a palavra de Deus para resistir às setas e dados inflamados do maligno? O Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou por esse deserto antes de começar o seu ministério. E o Senhor vai te levar também por esse deserto, antes de você começar o seu chamado, o seu propósito. Você vai ser tentado, você vai ser bombardeado com coisas que vêm para trazer engano. A internet hoje está cheia de engano, cheia de ocultismo. Então você vai ter que estar blindado com a palavra de Deus. Entendeu? Muitos vídeos que tem na internet são ocultismo, são coisas que afastam a pessoa da presença de Deus, são coisas que esfriam, são coisas que fazem com que quando você for na igreja ou for ler a Bíblia, você começa a ficar com sono, você começa a sentir preguiça, desânimo. Então se afaste dessas coisas e se aproxime de Deus, daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Porque para morrer espiritualmente é muito fácil. O diabo, ele é calculista. Então ele vai ficar ali rondando, jogando, vendo onde você cai, onde é a sua fraqueza. Mas que nessa noite você se volte para Deus. Então Jesus teve o começo do seu ministério. E a luz dele resplandeceu. E ele começou a pregar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então o Senhor nessa noite nos convida a se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas iniquidades, sabe? Olhar pra gente, não pro outro. Olhar pra nós mesmos e ver se a gente está sendo o que o Senhor nos projetou para ser, como esposa, como mãe, como servo do Senhor. Todos somos chamados para manifestar o propósito maior, que é levar a mensagem do reino. Então não se cale. O Senhor está te mandando. Fale na internet, que o Senhor vai dar um jeito de ouvir, de encontrar a pessoa que precisa ouvir. Muitas pessoas não querem ouvir, muitas pessoas hoje não vão mais à igreja. Mas isso aqui é um canal, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de apregoar a sua palavra. Então, amado, eu quero te dizer que Jesus, ele te ama. Que Jesus, ele te chama
Que você nessa noite venha se preparar para aquilo que Ele tem para a tua vida, que é muito grande. O Senhor tem coisas grandes para cada um de nós. Cada um de nós tem uma profissão, mas todos nós somos chamados para um propósito maior, que é manifestar o reino de Deus na terra, seja no nosso trabalho, seja como mãe, sabe, a gente que faz as nossas escolhas. Quando a gente tem possibilidade de escolher, claro. Mas se você tem possibilidade de escolher, escolha cuidar da sua família, priorizar a sua família, priorizar os seus filhos. E deixar o teu marido fazer o papel dele de provedor, de pai. Porque se ele não fizer, Deus vai cobrar dele, que ele que é o sacerdote do lar. Talvez teu marido ainda não seja o sacerdote do lar, mas você, mulher, é a ponte para que isso um dia venha vir à tona. Então, quando você se posiciona, quando você se dispõe a servir, a amar, a fazer o bem, mesmo quando você recebe um mal em troca, o Senhor, Ele honra no tempo certo. O Senhor, Ele vai quebrantando o amor que você manifesta ao próximo, ao seu marido, aos seus filhos, vai quebrantando, vai moldando o amor, a doçura no falar. Então é dessa forma que o Senhor, Ele trabalha, no servir. As coisas ruins vão vir, mas o Senhor está do nosso lado para nos confortar, para nos dar força, como da águia. Talvez você tenha muitas demandas do dia a dia, muitas coisas para fazer. E muitas vezes a gente se sente cansado, incapaz. Mas eu duvido que se você não dobrar o seu joelho, o Senhor não te renove, o Senhor não te dê força. Então nessa noite, amado, eu vou estar orando pela tua vida. Coloque a mão aqui. Senhor, eu te apresento a vida dessa pessoa que ficou aqui até o final desse vídeo. Eu oro por ela, por cada um que vai ver esse vídeo. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu lar. Que o Senhor dê força para que essa pessoa venha te buscar em oração, em jejum, em meditação da tua palavra. Que o Senhor levante o que está caído, que o Senhor fortaleça o que está fraco. Que o Senhor traga de volta essa pessoa que se afastou da tua presença. Pois sem a tua presença não somos nada. E sem o Senhor nada podemos fazer. Então, Pai, derrama o teu bálsamo na vida dessa pessoa hoje, de renovo, de restauração. Que o Senhor faça os pés dela ágeis como da corça. Que o Senhor, Pai, renove as forças dela como da águia. Que na altura é renovada, qual anda e não se cansa, qual caminha e não se fatiga. Eu declaro e profetizo um aceleramento do Senhor na tua vida hoje. Um aceleramento de bênção, um aceleramento de promessa. Em nome de Jesus, tudo aquilo quanto é promessa do Senhor se cumpre na vida dessa pessoa. Tudo aquilo quanto é dela por de direito venha sobre as mãos dela. Tudo aquilo que está bloqueado no mundo espiritual seja desbloqueado. Em nome de Jesus, se há algum demônio impedindo a bênção dessa pessoa chegar, a restauração do seu casamento, a libertação do seu marido e dos seus filhos, a porta aberta a qual só o Senhor pode abrir, eu declaro que seja destravado em nome de Jesus. Se há algum demônio impedindo a bênção de chegar, que seja ele dissipado pela glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faça resplandecer o teu rosto sobre a vida dessa pessoa e derrame sobre ela o teu espírito, a tua graça. E tira, Pai, as escamas dos olhos dessa pessoa que não te conhece, dessa pessoa que gostaria de te conhecer, de sentir a tua presença, que ela sinta a tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amado, eu agradeço você que ficou até o final do vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho, para que você não perca nenhum dia e venha estar alimentando sua alma na palavra de Deus.
até o próximo vídeo.